espada, nem com lança, porque... Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos novamente ao canal Palavra de Deus Diária. Nós estamos aqui com mais um capítulo de 1 Samuel. Dessa vez nós estamos em 1 Samuel 26 e nós vamos ver mais uma vez a perseguição implacável de Saul sobre Davi. Diz que Davi foi zelatado pelos zifeus e sobre o seu paradeiro. Desce então Saul com 3.000 homens para caçá-lo. Saul acampa ao lado da colina de Aquilá, mas Davi permanece no deserto. Daí Davi envia espiões que confirmam a presença de Saul naquele lugar. Esse capítulo vai mostrar para nós que o Davi já estava cansado dessa perseguição, que ele já havia feito de tudo para que acalmasse essa ira tão improcedente de Saul sobre a vida dele, a não ser a inveja que ele sentia de Davi. E ele já está ficando cansado. Por isso ele vai talvez buscar o amparo de um lugar não muito acessível ou não muito recomendável, vamos dizer assim. Ele desce então, Davi desce ao acampamento de Saul junto com Abissai, irmão de Joabe, vai até lá à noite, quando Saul estava dormindo ao lado da sua lança, com Abner e com seus soldados dormindo ao lado dele. Então veja bem, ele vai ter mais uma oportunidade de matar Saul e não vai fazê-lo. Versículo 7. Abissai diz a Davi: olha, Deus entregou o Saul para você nas suas mãos, o seu inimigo está nas suas mãos. É só você cravar a lança na cabeça e acabou. Mas o Davi diz para ele não matá-lo, porque ele não ia levantar a mão contra o ungido do Senhor. Olha o coração desse Davi, ele era realmente um escolhido, um homem segundo o coração de Deus. E ele mesmo, diz ele assim, que se o Senhor quisesse, ele mesmo mataria Saul. Não precisava da ajuda dele. Então, ele diz assim, eu não vou levantar minha mão contra o ungido do Senhor. Apenas pegue a lança e o jarro com água que estava ao lado dele e vamos embora. Versículo 8 a 11. Sem que ninguém acordasse, sem que ninguém visse, sem que ninguém ouvisse nada. Deus estava nesse negócio, porque não é possível que os soldados, dormindo ali, em estado de alerta, estivessem tão profundamente adormecidos a ponto de não ver que o Davi foi lá, pegou o jarro, pegou a lança, pegou tudo e foi embora com Abissai. Davi estava obedecendo a lei que diz em Êxodo 22, 28. Contra Deus não blasfemarás, nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo. Ele compreendia e ele obedecia essas leis. Ao escolher não fazer o mal contra Saul, Davi deixou o destino dele nas mãos do Senhor. Fala, o Senhor pode cuidar dele. Se eu tiver errado, ele vai me matar, mas se o Saul tiver errado, é ele que vai morrer. Mais uma vez demonstra a total confiança de Davi nos planos do Senhor. Aleluia. Atravessando para o outro lado, Davi se coloca no alto da colina e lá de longe ele grita para o povo do Saul, para o Abner, para o capitão da guarda, para todos. Ele diz assim, olha, vocês não protegeram o ungido do Senhor. E como prova que ele estava falando a verdade, ele lança o jarro e a lança que estavam ao lado do rei. Versículo 16, ele prova, ó, eu tive aí, eu peguei a lança na mão, eu peguei o jarro do rei na mão, ele estava nas minhas mãos, vocês não o protegeram. Saul reconhece a voz de Davi e pergunta se era ele. Davi responde, sim, sou eu. E o Senhor diz assim, que o Senhor o instigava contra ele e que ele faria uma oferta ao Senhor, mas que se fossem homens que o fizeram, que eles fossem amaldiçoados. O Davi coloca o Saul nesse posicionamento, olha, se é o Senhor que está te instigando contra mim, então você vai entender que ele não permitiria que eu chegasse tão perto de você. Então você vai entender que são homens que estão te instigando contra mim e não o Senhor. Aleluia! E ele diz assim, que o sangue dele não caísse sobre a terra, pois o rei de Israel saiu à caça dele como que caçando uma pulga. Ele diz, eu não sou nada, eu não sou ninguém, por que o senhor está me caçando tanto assim? Que ele não era nada comparado ao rei. Versículo 20 fala isso. Saul novamente vai reconhecer que ele havia pecado contra o Senhor e que Davi realmente teve de novo a oportunidade de matá-lo.
e não o fez. Aleluia, poupar a sua vida, e que ele tinha agido como um tolo. Ele reconhece isso, mas ele não deixa de perseguir o Davi. Aleluia, versículo 21. Davi lhe diz para que um dos seus servos fosse até lá, onde ele estava, para pegar a lança e para pegar o vaso que ele havia recuperado, e que o Senhor recompensaria com justiça e fidelidade, porque ele estava com a vida do rei na sua mão e não atirou. Versículo 24 nos fala isso. Saul então o abençoa, diz que ele havia feito muitas coisas e em tudo ele seria bem-sucedido. E assim Davi prosseguiu seu caminho. Saul também voltou para sua casa. Versículo 25. Quando Davi pegou a lança do Saul, que representava o seu poder, ele o privou simbolicamente do seu reinado. E quando ele levou a água, a vasilha com água, ele o privou da vida, pois a água é imprescindível no deserto. Ou seja, ele roubou, ele tirou do Saul o que representava o poder dele e o que representava a vida dele, a sobrevivência dele. Outra coisa que Deus nos mostra nesse texto é que quem o protegia e permitiu que os soldados tivessem um sono profundo foi o próprio Deus, que não permitiu que eles estivessem lá e os soldados acordassem. A atitude de Davi em perguntar ao rei o que fizera a ele mostra seu respeito, mostra sua reverência ao poder que naquele momento estava sobre a vida de Saul. Davi não se sentia seguro para voltar a viver perto de Saul. Eu não me sentiria também, e nem você que é inteligente voltaria a viver perto de um homem desse que por tantas vezes já tentou matá-lo. Mesmo que o Saul tenha convidado ele, não, pode voltar a viver comigo, a gente vai ficar numa boa, mas o Davi não confiava no estado mental do Saul. Verdadeiramente a gente vai ver que o Saul estava transtornado mentalmente, ele já não raciocinava bem, ele já tinha aqueles ataques de fúria, aqueles ataques de opressão, de depressão, de possessão maligna. Então, ele não era uma pessoa que apresentasse segurança para que Davi fosse viver com ele naquele momento. Então, cada vez mais a gente vai perceber nesses capítulos que o Senhor coloca sempre o Davi numa situação que testa o caráter dele, que testa a grandeza dele, porque ele o estava preparando para ser líder em Israel. Algumas situações que eu vejo aqui que Deus permite nas nossas vidas e que muitas vezes a gente não entende por que a gente está passando, são justamente para isso, para solidificar a nossa confiança em Deus, para não nos deixar levar pelo nosso lado humano e que pareceria ser a coisa mais fácil e mais certa a se fazer. Davi escolhe obedecer a Deus, honrar seu rei e prefere isso do que mostrar o seu poder de matá-lo por 2 vezes quando Deus entrega Saul na sua mão. Isso está sendo anotado por Deus, pode ter certeza. Nossas atitudes, conclua isso, nossas atitudes definem o nosso futuro. Se somos sábios o suficiente para lutarmos as batalhas do Senhor, que não são vencidas com armas, com lanças, com flechas, com nada deste mundo, mas usando somente armas espirituais que o Senhor nos coloca. Ele sempre vai nos dar esses 2 caminhos, essas 2 possibilidades de você resolver as coisas com as suas próprias mãos, que parece ser o caminho mais fácil, ou se você vai confiar no Senhor e se você vai humildemente se render, se dobrar, reconhecer a autoridade que está colocada sobre você e fazer e ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Se você lutar com as suas próprias forças ou com seu próprio entendimento, você certamente vai perder. Mas se você se lançar aos pés do Senhor e andar segundo os princípios, segundo os caminhos do Espírito Santo, que vai te mostrar o melhor caminho a seguir, você certamente sairá vencedor. A Bíblia nos mostra que a decisão sempre é nossa. E Deus sempre nos mostra 2 caminhos para seguir. O caminho da confiança nele e o caminho das próprias mãos. Escolha bem, escolha sempre ouvir a voz do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde. Não esquece de deixar o seu like. Se você me ouviu até aqui, faz um comentário, diz o que você achou dessa história ou simplesmente coloca amém, que já ajuda. E compartilha com mais pessoas,
para a gente estar cada dia mais ensinando, ministrando essa palavra na vida das pessoas, porque o que nos cura verdadeiramente é o conhecimento da palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é essa palavra encarnada. A palavra diz, o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Você quer conhecer Jesus? Você tem que conhecer essa palavra. Amanhã nós prosseguimos com 1 Samuel, capítulo 27, se o Senhor nos permitir. Milagre visitou a minha casa, saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada.